Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor. O texto de hoje está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, que diz o seguinte: Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Aqui, meus irmãos, nesse versículo, nesse texto especificamente, onde o apóstolo Paulo ele dá uma instrução para os ricos através de seu discípulo Timóteo, existe algo aqui que me chama a atenção. É o fato de que essa instrução ela está sendo dada às pessoas ricas. E talvez por isso algumas pessoas podem desprezar este versículo. Elas podem desprezar este mandamento e até mesmo os princípios de Deus, princípios espirituais, princípios morais que estão contidos nesse pequeno versículo. Nós vemos aqui no início do versículo 17 a seguinte ordem ao discípulo Timóteo: ordene aos que são ricos. Então o apóstolo Paulo aqui está instruindo o seu discípulo Timóteo a ordenar, a dar uma ordem aos cristãos que são ricos, ricos fisicamente falando, ricos financeiramente falando. Aqui ele não fala de riqueza espiritual. E como eu posso te garantir isso? Aqui o próprio versículo nos deixa isso bem claro, pois está escrito: ordene aos que são ricos no presente mundo, ou seja, neste mundo físico, neste mundo material. Então ele está se referindo a riquezas materiais e não às riquezas espirituais. Então ele está dizendo que aquelas pessoas que são ricas, que elas não sejam arrogantes, pois nós sabemos muito bem que a riqueza ela traz poder. Com o dinheiro as pessoas conseguem quase tudo o que elas desejam, quase tudo o que elas precisam. O dinheiro também, por causa das condições de vida que ele dá às pessoas, ele gera um certo status social. E por causa da corrupção, do pecado que está no homem, em todo ser humano, inclusive em mim e também em você, por causa disso, todos nós estamos sujeitos a cometermos pecados, inclusive o pecado da arrogância. Existem pessoas que são simples e são humildes, com uma vida social não abastada, uma vida social comum, por exemplo, classificadas como pessoas pobres. E essas pessoas, se vocês colocarem elas no poder ou der dinheiro para elas, vai haver uma transformação na mente, no coração dessas pessoas. Vai haver ali uma corrupção no caráter daquela pessoa. Muitas pessoas manifestam algo que já estava oculto dentro de si e às vezes elas nem sabiam. Manifestam essas coisas através do poder, através da riqueza. E assim surgem, é uma das maneiras através da qual surge a arrogância na vida das pessoas. Tem pessoas que se acham melhores do que as outras. Tem pessoas que se acham autossuficientes, porque através do dinheiro elas conseguem as coisas. E isso não é bom aos olhos de Deus. Isso é algo maligno, terreno e carnal. Isso aí é o que o apóstolo Paulo chama de as obras da carne. Ele está falando aqui: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Então as pessoas que estão abastadas de dinheiro, que são ricas, têm muitos bens materiais, têm muitas posses, elas não devem ser arrogantes. Mas conforme eu estava falando, esse mandamento não vale apenas para os ricos. E eu não estou contradizendo o que o apóstolo Paulo está dizendo.
aqui nesse versículo, ele está direcionando a palavra para os ricos. Mas o princípio espiritual e moral que tem aqui, esses princípios, eles valem para todas as pessoas. Porque a arrogância, ela se manifesta não apenas no coração das pessoas ricas, não apenas no coração das pessoas mais poderosas, que têm mais poder, que têm o melhor cargo, que têm o melhor salário, que moram nos melhores apartamentos, nas melhores casas, nos melhores bairros, que têm os melhores carros. Nas pessoas, por exemplo, que são mais populares, mais conhecidas e mais famosas. A arrogância se manifesta nessas pessoas, sim, mas também se manifestam em pessoas simples, em pessoas humildes, em pessoas pobres. Para uma pessoa se tornar arrogante, ela não precisa ser rica e nem ter poder. Basta apenas ela ter algo de valor dentro de si, no seu coração, e se exaltar perante as pessoas por causa daquilo que ela julga ser de valor. Por exemplo, uma pessoa em uma simples e pequena igreja, vamos dar aqui um exemplo de uma igreja pequenininha com 30 membros, 40 membros por aí. E vamos ver aí que um obreiro dessa igreja ou um membro recebeu uma oportunidade de seu pastor para ministrar a palavra. E essa pessoa, por não vigiar e não cuidar do seu coração, ela foi, cumpriu o seu papel, ministrou a palavra, teve um bom desempenho. E a partir daí, ela mudou o seu comportamento e sua atitude perante as pessoas, pois ela passou a identificar que ela possuía uma certa capacidade. Ela percebeu que ela era digna de alguma coisa por ter recebido um convite, por exemplo, para ministrar a palavra. E por causa disso, ela determinou dentro de si um certo valor. E ela se exaltou, passou a se comparar com outras pessoas. Isso aí tem a ver com arrogância. Então, nesse pequeno exemplo, eu mostrei para você que não precisa ser rico, ter muitas posses para ser arrogante. Vou dar aqui um outro exemplo. Em uma sala de aula, uma escola, uma sala de aula cheia de adolescentes. Todos são pobres, ninguém é rico, ninguém tem classe social boa, ninguém tem condições de fazer o que deseja, mas todos conseguem viver com o básico, assim como todo cidadão comum nessa terra. E no meio desses adolescentes, um deles se destaca por causa de sua inteligência. Veja bem, ele não é rico, seus pais não são ricos, não tem condições financeiras, mas é uma pessoa inteligente. Por causa da sua inteligência, esse aluno facilmente compreende as lições, compreende as matérias, tira total em todas as provas, em todos os trabalhos e aprende tudo com grande facilidade e tem muita facilidade para ensinar as pessoas. E por causa disso, esse aluno fica se achando melhor que as pessoas. Ele trata diferente as pessoas. É possível perceber a soberba e a arrogância, não apenas nas suas atitudes, no seu olhar, mas também no seu jeito de falar e nas palavras que saem da sua boca. Então, através desse simples exemplo que eu dei aqui, nós podemos perceber que para ser arrogante, não precisamos ser ricos. É por isso que eu falei que o ensinamento que tem aqui, que os princípios espirituais e morais que contém nesse versículo, eles servem para todas as pessoas e não apenas para os ricos. Então precisamos guardar o nosso coração, cuidar do nosso coração, conforme a palavra nos ensina sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Outras traduções bíblicas vão dizer, porque dele dependem, ou melhor, depende toda a sua vida. Então, aqui está escrito, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Independente se você seja rico ou não, esta palavra também vale para você. Eu não sou uma pessoa rica, mas essa palavra vale para mim. Nenhum de nós deve ser arrogante.
E aqui o apóstolo Paulo continua com sua instrução. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Ou seja, tem pessoas que a sua confiança está na força do seu braço. Existe um texto na Bíblia, se não me engano, Jeremias 48, versículo 10. Maldito o homem que confia no homem. Deixe-me confirmar aqui se a referência é essa mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Que faz das... Jeremias 17, versículo 5. Deixe-me ler aqui para você. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Algumas traduções bíblicas vão dizer assim: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu próprio braço a sua força, que confia na força do seu próprio braço, ou seja, que não confia em Deus, mas que confia em suas próprias capacidades, em seus próprios recursos. E este versículo de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, ele vale muito bem, ele faz concordância com essa passagem aqui de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Nessa versão que encontrei aqui agora para ler, está escrito: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. E existem traduções que vão dizer: maldito o homem que confia no homem. E aqui diz: que faz da humanidade mortal, ou seja, que faz dos homens a sua força. Ou seja, que confia nos homens, nos recursos humanos, seja dinheiro, seja seus recursos bélicos, no caso dos países que têm grandes exércitos. Naqueles tempos, eles confiavam nos carros e nos cavalos e nos cavaleiros. Confiavam no exército, mas Deus está dizendo: maldito aquele que confia na força do seu próprio braço, no recurso humano. A nossa confiança no sentido de dependência tem que estar no Senhor. E indiretamente o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui a Timóteo, no capítulo 6, verso 17. 1 Timóteo 6, 17. Aqui está escrito: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, e também que eles não coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas. Ou seja, não devemos confiar no dinheiro, não devemos confiar nos bens materiais. Nós podemos e devemos utilizar o dinheiro, utilizar as coisas materiais, porque Deus nos criou para viver nessa terra e através dessas coisas nós vivemos em sociedade. Mas a nossa dependência, a nossa provisão, o nosso sustento, a nossa confiança máxima está no Senhor, o nosso Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas. Até mesmo, estou me lembrando aqui, a Bíblia nos diz: tudo é passageiro, tudo vai passar. Tudo que existe nessa terra vai passar, vai acabar, não vai existir mais. Por isso precisamos ter confiança apenas em Deus, pois Deus é eterno. E sendo nós amigos de Deus, tementes a Deus, verdadeiramente tementes a Deus e perseverando até o fim, nós também viveremos por toda a eternidade com o nosso Deus. E o apóstolo continua aqui no versículo 17. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Aqui eu senti uma certa alegria quando eu li essa última parte do versículo. Nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, que de tudo nos provê, tudo. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui tudo, está dizendo tudo sem exceção. Deus é o provedor de todas as coisas. Para Deus todas as coisas são possíveis. Não existem impossíveis para Deus. Não existe algo difícil, algo que Deus não possa fazer, não consiga ou não saiba fazer. Isso significa que
tudo que você estiver precisando, tudo que eu estou precisando, basta pedirmos a Deus com fé, em oração, e Ele vai nos atender conforme as nossas necessidades, porque aqui está escrito: de tudo Ele nos provê ricamente para a nossa satisfação. E quando nós lemos aqui para a nossa satisfação, não é simplesmente para agradar os nossos prazeres humanos, as regalias do nosso coração. Não é apenas isso aí. Aqui está falando satisfação no sentido de satisfazer a necessidade do homem. Jesus Cristo nos ensina que nós não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, beber ou vestir. Os homens ímpios que não creem em Deus se preocupam com essas coisas e correm atrás dessas coisas. Mas nós que somos filhos de Deus, nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que nos for necessário, Ele vai nos acrescentar. Aquilo que é necessário para as nossas vidas, aquilo que vai satisfazer as nossas necessidades momentâneas, aquilo que estamos precisando no momento, Ele nos fornece. Ele tem condições de nos prover ricamente aquilo que nós precisamos para satisfazer as nossas necessidades. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que de tudo nos provê, falando de Deus, Ele nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então não importa o que você esteja precisando, dinheiro para pagar suas contas, para comprar alimentos, para quitar suas dívidas, para dar manutenção na sua casa, no seu carro, em alguma coisa da sua casa, para comprar roupas, para ter lazer com seu cônjuge ou com seus filhos, não importa o que seja. Talvez você precise de uma cura, talvez você está precisando de ser curado de uma depressão, de uma mágoa, de uma ferida no coração. Talvez você precisa liberar o perdão para alguém. Talvez você não esteja conseguindo vencer um pecado que está te derrotando e te destruindo há muito tempo. Deus tem provisão para tudo isso que você está precisando. Nós acabamos de ler isso aqui. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com mais uma reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.